Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Seja qual for o desfecho desta temporada, Ruben Amorim já marcou em definitivo esta nova fase do futebol do Sporting com boas escolhas que valorizaram os cofres dos Leões. Em breve vai-se saber qual o futuro de um dos melhores treinadores portugueses da atualidade, mas nesta edição vamos antever como será o Sporting sem Ruben Amorim na estrutura. Damos por isso as boas-vindas ao economista António José Duarte, é uma presença assídua neste jogo económico. Muito obrigado, António, pela Obrigado. presença neste programa. Nós também merecemos aqui um exercício de especulação de vez em quando, não são todas as semanas, felizmente, mas esta semana damos-nos ao luxo de fazer aqui um exercício de especulação relativamente àquilo que vai ser o futuro próximo, o futuro do Sporting. Não se sabe se será próximo ou não, com a eventual saída de Ruben Amorim. Naturalmente muda o paradigma do Sporting relativamente àquilo, pelo menos, que foram os últimos 4 anos. A pergunta que faço, António, é: o Sporting está preparado para perder Ruben Amorim? Bom, antes de mais, boa tarde e obrigado por esta oportunidade de regressar aqui à Obrigado. antena convosco. Ah, eu acho que é muito difícil a uma organização, seja ela desportiva ou não, perder alguém ou antecipar a perda de alguém que a marcou de forma tão significativa no período em que essa pessoa, neste caso o treinador Ruben Amorim, esteve e está ao comando do Sporting. Em circunstâncias extraordinariamente difíceis. Importa recordar que Ruben Amorim inicia a sua carreira de treinador no Sporting, ou inicia, neste caso, as funções como treinador no Sporting, num período onde surge uma pandemia, onde o Sporting acaba por ser campeão em circunstâncias extraordinárias e com um plantel basicamente feito à base de jovens. António, e com um um, investimento altíssimo na altura, e e com um daí também investimento algumas altíssimo, exatamente. reticências relativamente àquilo que Aliás, poderia ser esta exatamente. Ou aposta seja, no Ruben Amorim, no Ruben Amorim, aliás, todos nós nos recordamos do tema do pagamento, do preço, da cláusula do Ruben Amorim dos ao 10 Sporting de milhões. Braga, dos 10 milhões. Portanto, ou seja, nenhuma organização está preparada, ou quer estar preparada, digamos assim, para o facto de no dia a seguir não contar com alguém que tem sido de facto um estratega na forma de construir a equipa, de tirar pressão à equipa, de uma forma muito objetiva, transmitir sempre uma mensagem de muita serenidade, independentemente do resultado. O Ruben Amorim já passou por grandes vitórias e por momentos menos bons à frente do Sporting, e eu não lhe conheço, e eu creio que ninguém lhe conhecerá, nenhuma reação desportivamente mais negativa. E isto é de saudar numa indústria que nem sempre pauta, digamos assim, as reações pelo mesmo nível, digamos assim, Certo. de resposta. Um, e eu creio que aqui chegado, de facto, nós olhamos hoje para estes 4 anos de Ruben Amorim à frente do Sporting e vemos uma valorização significativa do plantel, mas mais do que isso, vemos uma valorização da ligação do adepto ao clube. Isso é notório sempre que o Sporting joga em casa, nós passarmos na zona do Campo Grande 2, 3, 4 horas antes e verificamos aquilo hoje no Sporting que víamos antes no Benfica, quando o Benfica jogava em casa e passávamos ali na zona do Alto dos Moinhos, horas antes, muito convívio, e o Sporting muitas vezes o jogo começava e não se via ninguém cá fora. E hoje essa ligação do adepto ao clube tem muito, digamos assim, o cunho do Ruben Amorim. Mais do que um treinador, mais do que um líder dentro e fora do balneário, eu creio que o Sporting não está, como não estará nenhuma organização, preparado para deixar de ter a pessoa Ruben Amorim, que tem de facto guiado o Sporting nos últimos anos por uma linha condutora que o distingue de facto do ponto de vista desportivo e pessoal no sentido de relacionamento entre os pares, de uma forma que é de saudar, independentemente dos adeptos poderem ser do Sporting, do Benfica ou do Porto, ou de qualquer outro clube. E eu acho que isso de facto é talvez o mais importante nesta relação umbilical que o Ruben Amorim foi criando
com os adeptos do Sporting e com o Sporting como um todo. Muito bem, e introduzo também o Jorge Faria de Sousa nesta conversa. Jorge, de facto temos aqui um treinador que tem marcado, de facto, este passado recente do Sporting, que são já mais de 4 anos à frente do clube de Alvalade, com muito sucesso, como disse o António, de facto, praticamente sem oscilações de humor ou qualquer tipo de manifestação de antidesportivismo, que é algo que vemos muitas vezes no futebol português. Como é que se consegue colmatar a saída de um treinador que de facto tem sido uma mais-valia para o Sporting? Antes de mais, cumprimentar o António e agradecer a disponibilidade para voltar a estar connosco. Eu acho que o António já contextualizou, mas é bom recordar que Ruben Amorim é o segundo treinador da história do Sporting com o maior número de jogos. São 4 títulos, com a possibilidade de ainda nesta temporada somar mais 2. Está na luta pelo campeonato, está na final da Taça de Portugal. São muitos jogadores que foram rentabilizados e potenciados pelo treinador e pela sua equipa técnica, e isto tem muita importância. Recordar aqui Mateus Nunes, Nuno Mendes, o próprio Pedro Porro, e portanto foram vários, o Manuel Ugarte. Foram vários os casos, para não irmos ao plantel atual, porque no plantel atual há vários jogadores que entraram no Sporting pela mão de Ruben Amorim e do diretor desportivo Hugo Viana, e que hoje claramente têm um valor de mercado muito superior àquele que do momento em que tinham sido contratados. As vendas ascendem a 300 milhões de euros. As vendas já ultrapassam o volume de 300 milhões de euros. E, portanto, olhando para a competência que tem, até para o pormenor, na forma como comunica, acho que de certa forma veio revolucionar o futebol português. É certo que das 4 temporadas, a última época não ficou aquém das expectativas, não foram atingidos os objetivos. O Sporting não conseguiu estar este ano na Liga dos Campeões e não discutiu títulos, que no final do dia é o que importa para um clube da dimensão e com a história do Sporting Clube Portugal. Mas sobretudo me parece que há dois fatores que são determinantes. É verdade que Ruben Amorim e a sua competência, a sua equipa técnica ajudaram o Sporting em todos estes aspectos que referi há pouco, mas também o Sporting lhe deu a oportunidade a um jovem treinador, na altura com muitas dúvidas sobre si, e a verdade é que o Sporting, o Viana e Frederico Varandas têm o mérito de ter apostado neste jovem treinador. Foi na altura uma jogada de muito risco, até olhando não só ao valor, mas ao contexto e ao ambiente que se vivia em Alvalade na altura, com muita contestação dos adeptos. Foi uma jogada de enorme risco, e eu acho que o Sporting conseguiu com que houvesse hoje uma ligação muito forte entre os adeptos e o próprio Ruben Amorim. Houve adeptos que revoltaram ao clube. O Sporting está com uma média de assistências também superior, mas isso também é importante, a forma como a equipa joga. É certo que não vale títulos, mas é a melhor equipa a praticar futebol neste momento, e ao longo desta temporada foi a equipa mais consistente ao longo da época. Em toda a temporada foi a equipa que melhor futebol jogou, na minha opinião. Agora há um fator também muito importante, que foi o próprio Ruben Amorim. Na minha opinião, é hoje melhor treinador do que quando chegou ao Sporting. E observamos está mais isso, preparado. Acho que está claramente mais preparado. Acho que vemos isso na forma como prepara cada jogo, na forma como hoje faz substituições. A equipa, às vezes, no início, parecia-me que às vezes, quando mexia, a equipa ficava alguém característica. Hoje, quando mexe, acaba por... um treinador não acerta sempre, mas em grande parte das vezes mexe bem, e também nesse aspecto eu acho que ele próprio, enquanto treinador, é hoje muito melhor treinador do que quando chegou ao Sporting. E portanto, eu olhando para o trabalho que fez no Sporting, a forma como rentabilizou ativos, pôs o Sporting a um nível competitivo superior, voltou a apostar na formação, voltou a olhar o Sporting para o mercado interno, e casos de jogadores como Nuno Santos, como Pedro Gonçalves, o Ugarte, são casos, acho, paradigmáticos disto que estou a dizer. Acho, obviamente, será sempre difícil substituir Ruben Amorim por tudo o que tem feito ao serviço do Sporting.
Mas, de facto, António, temos aqui uma situação que está relacionada com muito daquilo que foi o mercado antes de Ruben Amorim chegar, e há muitos sportinguistas que ainda se lembram da tal época em que chegaram alguns valores ao Sporting que não vieram acrescentar absolutamente nada. Depois, com o Ruben Amorim, tudo mudou. Podem os sportinguistas estar aqui um pouco receosos de que se volte ali um bocadinho à estaca zero relativamente àquilo que era a organização pré-Ruben Amorim no Sporting? Eu permita-me destacar aqui dois momentos, e eu não, obviamente, como começaste bem, eu quero acreditar que o Ruben Amorim não está tão perto de ser Alvalade quanto se Estamos só a diz. fazer um Com exercício certeza, com de certeza. especulação. É só mera especulação, António. Mera especulação, Temos com direito a certeza, não, isso não, também. temos direito, como disseste bem no princípio, mas é um cenário que temos que colocar em cima da mesa, Claro. atendendo aos desafios e à Até para preponderância para que se o perceber treinador vai ter. exatamente os desafios organizacionais que se Organizacionais, colocam não é? a um clube como o Sporting. Neste caso, o Sporting poderia ser outro Eu, clube. eu acho que há aqui um aspecto que nós também que é indissociável. Há um Sporting em 2018 e há um Sporting em 2024. Do ponto de vista da organização, do ponto de vista de estabilidade financeira, o Jorge dizia agora uma coisa extraordinária. O Sporting não foi à Liga dos Campeões este ano e ninguém ouviu nenhuma pressão em janeiro que o Sporting tinha que vender jogadores. Coisa que, se formos olhar, não estou com isto a dizer que o Sporting se pode dar ao luxo de estar muitos anos sem ir à Liga dos Campeões, não. Isso é essencial para o equilíbrio financeiro de uma equipa em Portugal, mas o Sporting tem hoje uma estrutura equilibrada do ponto de vista financeiro que lhe permite, de facto, olhar como olhou no mercado de verão para um jogador cujas dúvidas eram algumas, mas o Sporting não teve problemas em chegar à Inglaterra e despender 20 milhões de euros para o Coventry e para ir buscar o Gyökeres. Ou ir à Coisa, Itália buscar aquele que foi o melhor recuperador de bolas da Série A na época anterior, não é? exatamente, na época anterior. Ou seja, é algo que nós não estamos habituados a ver, digamos assim, no Sporting. Estávamos habituados a ver isto noutros clubes, nomeadamente no Benfica e no caso do Futebol Clube do Porto, mais no mercado da América Latina, mas o Sporting de facto começa a conseguir introduzir experiência com a juventude, que no fundo é a base de sucesso de todas as equipas do futebol europeu. Alguma experiência, vejamos agora o Bayer Leverkusen, alguma experiência e muitos jovens, campeão da Bundesliga. E assim sucessivamente, o Real Madrid, com certeza que depois isto tem uma dimensão galáctica em função daquilo que é a projeção das equipas. Não estou, obviamente, a comparar o Sporting com o Real Madrid ou o Bayer Leverkusen, não é nada disso, mas na projeção, digamos assim, daquilo que nós conseguimos ter, é evidente que a dimensão da equipa do Sporting é hoje assente numa estrutura de equilíbrio que penso que deverá deixar, digamos assim, de uma forma muito objetiva, tranquilo que, ao mesmo tempo, uma organização não pode depender de uma só pessoa. Ou Claro. seja, se é verdade que é indissociável o sucesso que o Sporting já teve à presença do seu treinador e à sua capacidade de organização, o Sporting tem, de facto, um largo passado. Todos nós dizíamos, bom, o Mário Jardel, quando deixar o Sporting não vai conseguir marcar golos. E conseguimos sempre arranjar exemplos desses no passado, o Benfica com o Jonas e o Porto com o Falcão e com o Hulk. E as equipas, as organizações reinventam-se. Portanto, eu E acho que acima de regeneram-se. tudo não pode haver uma dependência, não há uma dependência daquela pessoa, há sim, na minha perspectiva, um enorme reconhecimento. Não tenho dúvidas nenhumas que o Ruben Amorim terá um lugar na história do Sporting. Termine ele a ligação ao Sporting quando decidir terminar e da forma que termine, não é isso que está aqui, obviamente, em causa. Mas, de facto, o Sporting vai continuar e vai conseguir encontrar uma solução quando for o momento dessa solução. E com certeza que os jovens que hoje estão na academia a ser trabalhados e a ser, no fundo, puxados para a equipa principal, vão surgir novos jovens, vão surgir novas apostas, e isto, de facto, é um ciclo que, se estivermos hipoteticamente a falar que está próximo do seu fim, os ciclos são isto. Há um momento a partir do qual se fecha
e é importante, de facto, todos nós gostaríamos que o Cristiano Ronaldo continuasse no Sporting todos estes anos, mas não foi possível. O seu ciclo até foi muito curto e diria que se fechou no dia da inauguração do estádio de Alvalade, Exatamente. naquela célebre arrancada do lado esquerdo. Foi aí que o Ronaldo encerrou o seu ciclo em Alvalade, foi muito rápido, foi, digamos que, um jogo apenas. No Mas fundo, são os muita ciclos. gente percebeu no final desse jogo que Cristiano Ronaldo Sim, provavelmente já não não seria estaria ali visto na semana seguinte, com a camisola do exatamente. Sporting. Portanto, por isso, eu percebo, compreendo, mas acho que, de facto, as organizações também não podem depender, e não dependem, de uma pessoa, e com certeza que o Sporting estará grato ao Ruben Amorim quando o Ruben Amorim decidir que é o momento de terminar a sua ligação com o Sporting. Enquanto isso não acontece, utilizando aqui um pouco a expressão do Jorge, importa desfrutar dessa ligação e perceber e vivenciar essa experiência, digamos assim, que de facto também não é muito comum, apraz-me reconhecer, termos, digamos que, porque olhando para os últimos 4 anos do Sporting, o Sporting não está hoje à beira de conseguir o tetra. Ou seja, seria fácil o Sporting ter 4 vitórias consecutivas. Então o Sporting em 4 anos apenas ganhou uma vez e em todo este percurso é unânime, de facto, esta relação adepto-treinador. E isso eu acho que, de facto, mostra muito da identidade e da construção desta identidade, que no fundo é um dos grandes valores das organizações, sejam elas desportivas ou não, é a Uhum. ligação que têm dos seus clientes, neste caso adeptos, consigo próprios. O António falou aqui de vários aspectos que são muito interessantes, nomeadamente um caminho que tem vindo a ser feito em termos organizacionais, que naturalmente que não há caminhos que não voltem para trás, mas digamos que está definida uma rota, estão definidos mecanismos, até em termos de gestão desportiva, que, enfim, dificilmente não serão seguidos nos próximos anos, pelo menos se mantiver esta direção. Saberá o Sporting conseguir poderá o Sporting conseguir encontrar ao longo dos próximos anos, com o Amorim ou não, o caminho do equilíbrio em termos daquilo que são as vendas e de conseguir sempre aqui alguns bons resultados para não estar dependente dos dinheiros da Europa? Bom, em primeiro lugar, um clube com a história e dimensão do Sporting Clube Portugal nunca terminará quando sair um jogador ou um treinador ou um presidente. E, portanto, a história, obviamente, Ruben Amorim fica na história do Sporting por esta ligação, por tudo que eu acho que ele fez e bem, e mesmo depois pela forma como esta época, depois na última temporada, ter ficado aquém dos objetivos. A verdade é que este ano monta uma equipa competitiva e que irá discutir 2 títulos até ao final da temporada, e volta a reforçar, sendo a equipa que melhor futebol pratica em Portugal. Por outro lado, dizer que hoje o Sporting tem uma capacidade financeira que não tinha no início deste ciclo. O próprio Viana é hoje um diretor desportivo mais experiente do que no início. Acho que foram dados passos importantes em termos organizativos ao longo destes 4 anos, que permitem ao Sporting encarar um hipotético início de novo ciclo com outra capacidade, além de que eu diria que neste momento, independentemente da luta pelo título, parece-me evidente que o Sporting tem no plantel, em primeiro lugar, muitos ativos que hoje têm uma valorização muito significativa, e, portanto, eu acho que o Sporting fará sempre encaixes financeiros importantes. Por outro lado, eu diria que os 2 primeiros lugares estão praticamente fechados. Eu diria que o Futebol Clube do Porto dificilmente chegará ao segundo lugar, e, portanto, ao que tudo indica, pelo menos uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões, no novo formato, a valer 100 milhões, ou próximo disso, diria que estão praticamente garantidas. E, portanto, para o futuro, o Sporting, pelo menos para a próxima época, garante a partir daí, e se for campeão, obviamente que garante essa participação direta, garante um encaixe financeiro muito significativo. Depois, para o futuro, olhando para uma hipotética saída de Ruben Amorim, acho que é importantíssimo enquadrar a escolha do treinador no projeto desportivo, ou seja, continuidade na aposta da formação,
ter um bom scouting que identifique talento relativamente jovem que possa ser potenciado e mais à frente rentabilizado com rendimento desportivo. E eu acho que o Sporting nunca fará uma revolução. Se olharmos para estas 4 temporadas, tem sido 1, 2, 3 jogadores do plantel, ou 2 jogadores importantes e relevantes por temporada, sensivelmente. E, portanto, nunca desfaz um plantel. E isso será também importante, essa estabilidade também no que ao plantel diz respeito, independentemente de haver ou não uma hipotética mudança no comando técnico, acho que será importante essa estabilidade também. Muito bem, isto daria tema para muito mais do que 20 minutos. António José Duarte, muito obrigado pela presença neste Obrigado. jogo económico. Aceito desde já o convite para vir ao nosso programa para discutir estes e outros temas. Mais uma vez, muito obrigado. Partimos agora para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas da semana.